Olá, eu sou Estelle Brocanelli e este é A Vida em Foco, um podcast que convida você a caminhar pela realidade das trajetórias profissionais. Aqui a ideia é sentar e ouvir histórias de vida para aquela pessoa que escolheu uma profissão ou foi atravessado por ela. Ouvir de quem se aproxima a escutar história de vida, de uma pessoa que escolheu a sua profissão ou foi escolhido por ela. Como que seguiu-se esse caminho, o que foi preciso passar, os altos e baixos, o atravessamento para simplesmente seguir em frente. A gente ouve tanto sobre vocação, propósito e sucesso profissional e pouco se fala de quem se atravessa por dentro de tudo isso. Então aqui, neste espaço, o convite é transformar as histórias profissionais em corpo, com suas rotinas, suas emoções, suas trajetórias, altos e baixos, escolhas, aquilo que foi submetido dentro das circunstâncias profissionais, enfim, dentre muitas outras coisas e afetos. Então, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde à Vida em Foco. Da vida que somos, às histórias que tocamos. E hoje a nossa convidada é Patrícia Mocelin, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu estou muito contente de estar aqui, agradeço demais esse convite. Uma pessoa que carrega mais de 2 décadas de história de cuidado dentro da saúde pública e no meio dessa trajetória ela escolheu a temperar, né? Eu acho que isso fazendo a psicologia. Isso mesmo. Então, para dar início a esse bate-papo gostoso aqui hoje, eu quero citar um poema dedicado à história da nossa convidada. Vamos lá. Antes do jaleco, já havia cuidado. Quando alguém se machucava, era sua menina quem ia. Não por obrigação, mas por espontaneidade e amor. Por vontade de estar ali presente. Na adolescência, pelo impulso do fluxo da vida, fez técnico em administração. Até que, em um centro médico, algo mudou nela. Sentiu que o cuidado não era só papel, nem protocolo. Era encontro, trocas e a satisfação de cuidar. E aqui, a sua menina voltou a brilhar. Assim, nasceu o desejo de ser uma enfermeira. E dentro da enfermagem, descobriu-se outra coisa, a escuta. 22 anos de servidora pública, 2 formações, 2 filhos e um presente da vida ser uma mãe atípica. Pessoa que cuida de muitos, mas de si, quem cuida. A profissão virou paisagem, uma rotina, entre curativos e conversas. Ela aprendeu que cuidar é também se atravessar, é se reconhecer nos olhos do outro. E hoje, com tantos dias vividos e muitas histórias na mão, eu te pergunto, Patrícia, de tudo isso, quem é para você o cuidar? Nossa, estou emocionada, né? Muito obrigada pelas palavras. Recapitulando e puxando o ar bem fundo, né, para poder estar aqui com você conversando. Eu acho que você conseguiu, em essência, captar realmente o que eu sinto, né? Desde muito pequena, me parece que eu já vim com esse legado, né? Desde pequena e espero carregá-lo até o último dia da minha vida. Muito lindo o poema. Bom, Patrícia, então quem era você na infância? Quem era essa menina que ficava nessa busca do cuidado, essa espontaneidade tão linda? Olha, pensando agora, essa menina desde muito pequena sempre estava preocupada em saber se estava todo mundo bem. Então, desde as primeiras brincadeiras, a minha intenção sempre foi saber se estava todo mundo satisfeito, se todo mundo queria realmente estar ali. E eu já percebia, né, que era importante para mim saber que estava todo mundo bem. Então, o cuidado já vinha nesse ponto, né, de saber que estava todo mundo satisfeito e feliz no final das contas. Super instintivo, né? Super espontâneo da sua criança querer cuidar e ver todo mundo muito bem, Sim, né?
Sim, Que e lindo. até o formato de brincar mesmo com a medicina em si, né? De ser enfermeira, de fazer os curativos, de aplicar as injeções. Então, isso já vinha de lá mesmo, literalmente. Sim. E esse lugar instintivo seu, o que significou durante todos esses anos, né, trabalhando, indo para a prática? Como é para você hoje? Como era lá na época que você fantasiava o cuidado? Uhum. O fato de estar brincando nisso e até minha família, de uma certa maneira, perceber, eu acabei virando a cuidadora da família. Então, quer dizer, se alguém caía e se machucava, já me chamavam para fazer os cuidados e eu ia super feliz. E ali eu comecei a entender que eu tinha sido escolhida para aquela área. Era o meu sonho, um dia eu quero ser enfermeira, eu sempre dizia, desde muito pequena. Olha só que Então, lindo! muito Imagina! lindo mesmo. E adoro, né? Me sinto muito realizada. Não me sinto trabalhando, para falar a verdade. Olha só. Lá nos anos 70, 80, no ensino médio, tinha aquela coisa de cursos profissionalizantes, né? E você optou por técnico em administração. Porque naquele momento cabia isso, enfim. Então ficou de lado um pouco o sonho da menina, né? E você se focou naquilo que tinha no momento da sua vida. E o que fez esse caminho, essa escolha que você decidiu na época? Na verdade, não fui bem eu que fiz essa escolha, primeiramente, né? Havia essa vontade de ser da enfermagem, né? De ser enfermeira, mas para minha mãe, na época, justamente, ela imaginava que o auge da profissão seria a área administrativa. Então, ela escolheu para mim num primeiro momento. E eu, talvez ainda nessa ânsia de buscar cuidar e agradar de uma certa maneira, acabei seguindo a escolha dela. Até porque tinha final de entre 14 e 15 anos, né, quando eu iniciei no ensino médio. Então, foi meu primeiro ano de administração. E digo para você, como diz um dos grandes pensadores da psicologia, o Jung, né, que a infância é o chão que você pisa a vida toda, né? E ainda mais nesse sentido, tudo precisa estar ruim para depois melhorar. Eu acho que tá tudo no bolo, né, do cuidado. Então foi um ano para mim muito complexo, porque eu me via não fazendo parte daquilo. Era o que a minha mãe queria e não o que eu queria. Então eu segui pelo ano todo bem entristecida porque eu não conseguia realizar as tarefas que aquele curso me exigia, né? Até no nível do estudo, mas também no trabalho, porque eu consegui um estágio nessa época, né? Quer dizer, fazer o ensino médio já colocava você no mercado de trabalho. E aí eu tive a sorte de encontrar o meu primeiro trabalho como estágio, né? E lá eu comecei a perceber que eu não estava no lugar certo, não era aquilo que eu queria fazer. E aí, a partir dali que algo realmente mudou. Foi entre arquivos e lágrimas, né? A supervisora do local me encontrou ali chorando, né? E me perguntou o que estava acontecendo e eu disse para ela que eu não gostava do que eu estava fazendo. E aí ela teve a ideia de me colocar, porque era uma instituição pública, né, que tinha ali a área administrativa e a área ambulatorial. E aí ela teve a ideia, né, de me colocar lá como recepcionista. E eu fui parar como recepcionista de um centro médico. Uau. E ali eu comecei a observar que outros estudantes, assim como eu, mas de outras áreas, entre elas a enfermagem, estavam ali trabalhando. E ali reacendeu, eu acho que eu me reconectei com essa menina de novo. E aí eu decidi naquele momento que era aquilo que eu tinha que fazer. Inclusive, fui curiosa, em vez de prestar atenção nas agendas que eu tinha que cumprir, nas confirmações que eu tinha que fazer, em aprender a fazer eletrocardiograma, por exemplo. Né? Aplicar injeção, sendo que eu não podia, porque eu não era da minha área de estudos. Mas eu acabei me enfiando ali naquele meio e me reconectando comigo mesma a partir dali, aos 15 anos. É curioso ver como às vezes a gente deixa os desejos da infância por um tempo e volta a se reconectar com esse desejo para transformar disso um sonho,
algo mais real e palpável para a vida. Mas durante esse percurso você também mudou esse desejo da infância. Na verdade, não que você mudou, acho que você potencializou o lugar do cuidado. Como que foi essa transformação, essa virada de chave, essa nova ideia para ser migrado para outra coisa? Bom, então, retomando ali como eu disse agora, o fato de estar ali no meio desses estudantes ali da enfermagem, me reconectou mesmo, né, com o meu sonho, com a minha autenticidade, e fui atrás, né? Minha mãe não ficou muito contente, porque na visão dela, a administração era uma área segura, né? As empresas, né, as indústrias, né, que demandam ali a administração, para ela, no ponto de vista dela, era o mais seguro a seguir. Então, eu tive ali um primeiro embate, né? Tive que convencê-la de que era importante para mim. E foi finalizando um dos trabalhos que eu tive ao longo desse período entre 16 e 17 anos, eu investi sozinha no meu curso. Porque como ela não concordava muito naquele momento, ela deixou meio que para mim, né, tomar essa decisão. Então, eu acabei investindo ali do meu próprio bolso, e entrei para fazer o curso. Aí começou a minha formação. E eu posso dizer que, a partir dali, eu não precisei trabalhar mais, porque eu estava vivendo um sonho, era o que eu queria. Então, para mim, enfrentar todo aquele início, né, da formação, de alcançar as notas, de fazer as provas, era muito tranquilo, porque eu amava cada segundo daquele curso. Então, foram 2 anos e 8 meses de formação e os estágios, né? E eu estava muito contente, estava muito feliz. Eu acho que esse final da sua fala responde à próxima pergunta, né? Que eu ia perguntar justamente sobre isso. Como que foi o processo da formação em técnico como enfermagem? Se você teve apoio, se você não teve, né? Porque quando a gente não tem apoio, também gera muita insegurança. Medo, se está fazendo a escolha certa, será que é isso mesmo, né? Então, acho que você deve ter passado muitas questões aí no percurso de 2 anos, mas, como você acabou de falar, mesmo com todas as altos e baixos emocionais, você estava se sentindo realizada porque estava conectada com o desejo de uma menina. Pensar sobre isso, né? Porque jovem, né? Na hora da escolha da profissão, né? Essa insegurança costuma pegar muito, e é muito importante que a gente tenha, assim, apoios, né? As pessoas que nos orientam, né? Para que nos ajude a passar por isso. E eu não tive, né? Porque como minha mãe não concordava muito, ela pouco ajudou, talvez porque ela não entendia, né? Talvez para ela o limite de imaginar que aquela profissão era o que ela sabia. Então eu acabei tendo que fazer isso sozinha, mas mesmo com medo, é como se eu estivesse voltando para casa. Eu sabia que ia dar certo. Ai, que lindo! Super Sabia. Emocionante, nossa. Profundo pra caramba, né? Nossa. Me emociono porque é como eu digo, né? O trabalho, as pessoas muitas vezes costumam colocar peso, né? Porque o próprio significado do trabalho, né, já tem ali na origem o esforço, né? Como ação. Sim. Só que quando você tá no teu propósito, você não tem esforço, né? É como se você estivesse voltando para casa, né? Com alegria, né? Com energia, você não se sente cansado. E eu não me sinto cansada. Quando que, de fato, assim, você sacou, putz, estou na prática, e agora? O que eu faço? Porque depois que a gente se forma, tem esse limbo, assim, não sei, né, se essa palavra encaixa bem. Mas assim, e agora? Essa prática, o que eu tô fazendo, o que eu vou fazer a partir de agora? Essa satisfação ainda permaneceu nesse início? Como que foi? Te marcou muito, não marcou? A saúde, ela é muito complexa, né? É uma área que Total. A gente é testado o tempo todo. Então, é complicado você passar por isso, né? Então, é desafiador mesmo, né? Mas eu sempre buscava me amparar naquilo que eu tinha colocado como um propósito, né? Então, eu tinha medo, mas eu ia com medo mesmo, né? Eu buscava me amparar nas técnicas, em tudo que eu
havia estudado, e o trabalho em equipe é muito fundamental, principalmente nessa área, né? Então, a gente sempre tinha esses lugares, esses pilares para se ancorar, né? E então eu fui passando pelos desafios, né? Mas sempre colocando como propósito que eu estava fazendo o que eu vim para fazer nesse mundo. E isso eu acredito que me ajudou muito a passar pelos desafios. E me passa até hoje, porque mesmo hoje, 22 anos depois, ainda estar na enfermagem é um grande desafio. Sim. E eu acho que essa tua fala encaixa também para a próxima pergunta. Que legal, estamos entrosadas, então. Olha a ressonância. Porque, assim, são 22 anos, né, trabalhando na saúde pública, assim. Exato. E eu acho que é muito altos e baixos mesmo, muito perrengue, muita história para contar aí dentro, né? Eu acho que com o sistema, com tudo, né? A gente está falando de saúde pública. Então, assim, é isso que eu queria que você trouxesse, essa alma de como é trabalhar lá dentro, assim. Eu acho que é muita coisa que você passa, muita história, muita experiência, né? Conte pra gente um pouquinho como que é trabalhar na saúde pública. Saúde pública foi um outro sonho, né? Atrelado aí à enfermagem, porque o serviço público ele é um diferencial, né? Ele é a própria nomenclatura do serviço público é servidor público. Então, a própria palavra parece que se encaixa no significado que é o meu propósito, de servir mesmo ao próximo, de ser útil, né? De poder ajudá-lo, né? Podê-lo fazer se sentir bem. Então, para mim, era um sonho. Logo após, eu trabalhei alguns anos fora da área ainda do serviço público e depois eu fui lá e concursei, acabei passando e é muito desafiador porque cada vez mais a saúde em déficit que a gente vê por aí, né? Quer dizer, tempos de espera, falta de recurso público, traz para a gente, os clientes, né, os pacientes, cada vez mais sobrecarregados. Não só das suas patologias, mas também de um estado emocional que vem junto, né? E a gente precisa estar atento a esse olhar. Então, hoje, o mais desafiador do serviço público é lidar com a saúde emocional do cliente. A própria Organização Mundial de Saúde já diz, né, que toda doença física, em algum momento, ela tem um fundo emocional, e hoje a gente vê isso cada vez mais aberto, que a patologia ela não vem sozinha, ela vem, antes de tudo, de um estado emocional complexo, né, acompanhado também dos familiares, dos cuidadores desses pacientes, e a gente precisa estar pronto para lidar com isso, porque hoje a gente de uma certa maneira, enquanto funcionário público, uma válvula de escape para que as pessoas possam se expressar. E infelizmente nós estamos lidando aí com uma era de violência muito grande contra os profissionais de saúde, né, num estigma, né, da gente, numa constatação, perdão, me fugiu a palavra, num contexto, né, de não acreditar no que o profissional de saúde está fazendo, né? Então, agora, na era tecnológica aí de Google, né? As pessoas pesquisam muito sobre as suas condições, as suas doenças, então elas acabam contestando aquilo que o profissional quer trazer para elas. Então, a gente ainda tem que lidar com isso. Então, acho que isso é o mais desafiador. Uau, imagino. Bom, dentro dessa caminhada, né, longa, né, na saúde pública, você viveu muitas histórias, né? Presenciou muitas histórias. Compartilha com a gente 1, 2 ou 3 histórias aí que você sentiu que te marca até hoje, quando você está refletindo sobre o trabalho, você sempre lembra disso, é uma referência. Tem 2 histórias que eu pensando agora sobre elas para trazer aqui, que eu acho que é muito interessante. A primeira delas foi quando eu estava ainda em formação da enfermagem e dentro do curso a gente fazia o estágio.
e eu fui fazer um estágio lá no Adalto Botelho, no hospital psiquiátrico, que era a residência, né, e ainda é, né, de algumas pessoas aí da reforma psiquiátrica, né, Sim. que se tornaram moradores de lá. Então lá era um cenário completamente avesso à sociedade, né? E chegamos lá, eu e os meus colegas de curso e os professores, e a gente foi estagiar. E então foi muito curioso, porque logo no primeiro dia de estágio, um dos pacientes lá, de repente, achou que eu estava dando risada, ele estava em surto, e eu tive que correr dele literalmente pelo hospital, morrendo de medo, porque, né, o que ele ia fazer, se ia me machucar e tudo, até ele ser contido, né, pelos profissionais, eu passei grandes apuros, né, então esse é uma história que eu nunca me esqueço, foi muito significativa, né, e a segunda história, né, que eu acho que é importante contar, foi passar pela pandemia, né, eu acho que essa é uma história que vai ficar para sempre gravado, né? Não só na minha memória, como na de todo mundo, né? Que viveu. Sim. Mas estar ali diante desse fantasma que era, né? O medo da contaminação, o medo de ficar doente, o medo de trazer a doença para a família, é algo que eu não vou esquecer, né? E principalmente de estar no meio do cuidado de muitas pessoas que entraram vivas e saíram, né, da maneira que a gente não gostaria, que é falecidos pela doença. Então, essas são as duas histórias assim que vão ficar registradas para sempre na minha vida. Eu imagino, né? Porque imagina, vocês trabalharam, vocês, eu digo assim, as pessoas que trabalharam na saúde, né? Saúde pública, enfim, hospitais, diferente, né? Foram diferente ali. Sim. Direto com o vírus, com o contato, cuidando, pensando muito mais no cuidado do outro. Sim. Do que em si. Né? É um dos requisitos, né, de ser do profissional da saúde, é claro, né, a gente entender que valemos, né, temos o nosso valor pessoal, mas a gente precisa muitas vezes colocar em segundo plano, porque um dos requisitos de ser profissional de saúde é você ter certeza que você vai estar lidando com agentes nocivos à saúde, né, que você pode, como um pré-requisito, ser contaminado, e você, mesmo sabendo disso, se coloca ali à disposição, né, como ferramenta para que a outra pessoa fique bem, melhore, né. Bom, eu conheci você na psicologia, testemunhei essa mulher cheia de vida, querendo buscar conhecimento, que eu admirava muito e ainda te admiro, né. Mas eu quero saber quando que você decidiu fazer psicologia e por que a psicologia? Eu falei ali em uma parte agora há pouco para você sobre que primeiro tem que estar ruim para depois melhorar, né? Sim. A psicologia entrou mais ou menos num ponto desse. Assim como a enfermagem já estava ali no meu destino, vamos dizer assim, a psicologia também. Porque voltando lá aos meus 15 anos, enquanto eu estava em estágio, lá no centro médico, em um dos dias eu estava, era a função, né, da recepção, organizar as gavetas, né, a sala dos médicos, e eu estava fazendo, né, então tinha o dia do clínico geral, o dia do clínico do gastro, do médico pneumologista, e tinha o médico psiquiatra. E eu fui organizar a sala desse médico psiquiatra, lá aos 15 anos. E enquanto eu arrumava, eu abri uma das gavetas e me deparei com aquelas revistas profissionalizantes, né? Aquelas da ciência e profissão, corrigindo. E era da psiquiatria. E eu comecei a ler uma das revistas e me apaixonei, porque tinha um estudo de caso lá. Eu fiquei tão perdida na leitura que quando eu vi eu não tinha arrumado e o médico chegou para atender e me pegou mexendo na gaveta dele e lendo as revistas dele.
E eu levei um susto e ele deu risada na época, né? E eu falei, desculpa, eu comecei a ler aqui. Ele falou assim, você gosta desses assuntos? Eu falei, eu achei interessante. Ele falou, pode levar para você as revistas. E ali eu tive o meu primeiro contato com os assuntos da psiquiatria e da psicologia também, né? Porque eram temas que associavam ali as duas práticas. E eu fiz essa leitura lá e passou, né? Aí fui lá para o estágio que aconteceu lá no Adalto e para mim começou a fazer uma costurinha sobre isso, né? A entender por que as pessoas ficavam daquele jeito, né? O que levava uma pessoa a perder a noção da realidade. E durante os anos que foram se seguindo, eu fui observando isso nos pacientes que eu atendia, né? Que eles vinham ali para tratar da sua saúde física e acabavam ali esbarrando em algum ponto ali do seu campo emocional. Uhum. E durante um período lá em torno de 2009, 2010, eu acabei tendo uma decepção temporária, hoje eu digo, né? Dentro da enfermagem. E eu queria abandonar tudo. Aí eu falei, não, eu não quero mais, é muito injusto, né? É uma profissão sofrida, como já comentei aqui. E foi numa dessas fases, eu queria largar da enfermagem. Mas aí eu pensei, eu vou fazer o quê? Né? Se eu largar da enfermagem, eu vou trabalhar com o quê? Aí eu tive medo de voltar para aqueles arquivos da administração, né? Aí eu falei, bom, eu vou buscar fazer algo que eu gosto antes de largar a enfermagem. Então estava decidido. E eu pensei, o que eu gosto? Né? O que me faz, né, feliz dentro do trabalho? Que não seja a enfermagem. E aí me veio a ideia da psicologia. Daí fui, assim como foi na enfermagem, busquei o curso, me inscrevi, fiz o vestibular. Que legal. E comecei a estudar. Uhum. E o que aconteceu é que, como a decepção foi embora da enfermagem, eu acabei fazendo as pazes de novo, né, com a profissão e não larguei. Ficou que eu estou trabalhando nos dois, né? Uhum. Mas assim, para mim, eu sempre vou todos os dias para o meu trabalho, né? Lá no serviço público, na unidade de saúde que eu trabalho, sempre com essa ideia. Se tudo der errado, eu tenho a psicologia. e é isso, né? Então, eu consigo conciliar aí as duas profissões, né? E digo, às vezes, que elas não estão separados, porque tem muitos dos pacientes da psicologia que eu atendo, que eu vejo ali alguns sintomas físicos presentes, e isso me chama atenção, assim como também na enfermagem. Depois que você se formou, bom, acho que também é isso que você acabou de falar, né? Traz um boom de questões, enfim. Mas como que você consegue conciliar esses dois mundos, né? Com a saúde física e o cuidado com a saúde emocional? Porque tá dentro da área da saúde, mas são coisas distintas, né? Sim. Como que você consegue conciliar isso? Sim. Primeiro, eu tento separar, mas não separa, né? Para falar bem a verdade para você. Sim. Porque ali na enfermagem, durante a anamnese do paciente, durante sinais vitais, a gente acaba entrando em alguns detalhes ou ouvindo, dando espaço de fala, né, para algumas queixas que acaba fugindo do objetivo que traz aquele paciente ali na unidade de saúde. Então, conciliar essas duas profissões acaba que elas para mim, elas conversam muito. Inclusive, eu gosto muito da psicossomática, busco olhar meus pacientes da psicologia dentro do aspecto da saúde e doença. Tenho especialização na psicologia clínica da saúde em específico, porque para mim são dois pontos que andam juntos. Então, eu trabalho ali formalmente ali 6 horas na saúde, e aí em outros momentos aí atendendo no consultório. Então eu consigo conciliar. Você dividiu o teu tempo, né? Isso.
entre as duas profissões, assim. Então, Exatamente. eu fico curiosa aqui, tipo assim, como que você consegue sair do papel da técnica de enfermagem, né, pá, que é um padrão. Aí, chega em casa, é mãe, né, tem outro papel, esposa. Aí depois, um outro lugar, né, que você tem que se vestir como psicóloga clínica. Como que você consegue fazer isso? Eu me pergunto, né? Eu me faço essa pergunta. É uma loucura, né? É corrido demais, mas quando você está conectado com o seu propósito, né? Quando você está em contato com a sua essência, é como se você estivesse em casa. Você se adapta, você chega, você troca a roupa e você mergulha de novo, né? Então, eu não lido com essa complexidade de ser difícil. Para mim é tão natural, né? Embora seja corrido, né? Mas eu consigo conciliar, assim, e entrar e sair. Quer dizer, a psicologia não sai da gente, né? A gente não bate um cartão e deixa de ser psicólogo. A enfermagem, sim, né? A gente consegue dar a hora ali, a gente tira o jaleco e vai. Agora, a psicologia já não, ela já está dentro de um nível mais profundo, então eu acho que isso facilita no meu caso. Uau, que trajetória, hein? Que mulher que você é. Obrigada. Muito lindo te ouvir tudo isso. Mulher, mãe, uma profissional, né? Eu acho que dar conta de tudo isso dentro da sociedade que a gente vive é um perrengue, né? Com muitas coisas aí atravessadas, né, no teu caminho. E, enfim, é gostoso te ouvir, assim, acho que esse bate-papo me trouxe muito, assim, caminhos para pensar, né? No lugar que a gente ocupa na sociedade enquanto mulher, as correrias, né? Realização de sonhos, enfim, acho que você mostra que é possível dentro daquilo que a gente consegue. E uma pergunta que fica ressoando muito aqui em mim é: quem cuida de você? Tenho, né, também a psicoterapia para me ajudar a dar conta, né, de tudo isso, né, e a minha família, né, minha família que meu marido, as minhas crianças, então cada um deles colabora e me ajuda a seguir aí todos os dias. Em relação ao cuidar, como a gente está vivendo dentro da tua conversa aqui, né? Porque eu acho que ficou muito forte essa palavra, o cuidado, cuidar do outro. Olhando lá atrás, com a menina que você foi, que ainda está viva dentro de você, porque eu acredito que a nossa criança nunca deixa de existir, né? Na fase adulta. E conectar com a mulher hoje, essa mulher adulta, com tanta experiência, né? 2 décadas dentro da área da saúde, a psicologia aí também fechando década, né? O que significa para você os dois polos, a menina e a mulher adulta? Sempre em conversa, né? Às vezes negociando, né? Às vezes fazendo tudo ficar mais leve. Quando a menina resolve entrar, né? E facilitar os dias mais difíceis, né? Então, é nesse processo mesmo de autorregulação, de ouvir principalmente a nossa criança interior, né? De estar atento às necessidades, aos limites. Então, eu acho que é nessa conversa. Bom, a gente está indo para o encerramento dessa entrevista. Tô tão gostosa. Muito. Quero ficar aqui mais tempo conversando. Tá muito Sim. bom. Só para a gente fazer um fechamento da última pergunta, o que você deixa aqui, uma frase, uma verdade, uma palavra para os nossos ouvintes, para as pessoas, né, que vão ouvir toda essa entrevista? Puxa, primeiro que aproveitem bem, esse quadro é maravilhoso, eu estou muito contente de participar e de trazer, né, um momento de pensar, né, que é não desistir daquilo que você sabe
que você veio para fazer. Em algum momento a gente vai entrar em contato. Às vezes a gente acaba desviando, mas a gente sabe. Então se ouçam, né? Se observem, se sentirem insatisfeitos nos seus trabalhos, se questionem, né? Tudo é possível. Então eu acho que seria esse o caminho. E o que eu diria para eles, o que eu estou dizendo, aliás, para eles. Hoje ouvimos Patrícia, que fez do cuidado a linguagem da sua menina. Entre curativos, seringas, escutas e muito silêncio, ela mostra que toda escolha profissional também é uma travessia pessoal. Eu sempre digo que não é sobre amar o que se faz o tempo todo, é sobre sustentar aquilo que se faz dentro do que é possível. Encontrar sentido nos dias mais difíceis. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada, eu que agradeço. Um pedacinho da tua história profissional, muito viva, linda demais. Foi muito gostoso te ouvir. Obrigada a você, querido ouvinte, por estar dentro desta escuta. Se você gostou, deixa aqui comentários, sugestões. Compartilhe a nossa página, o link, com colegas que também podem ter interesse a essa escuta. E se encontramos no próximo episódio, onde a vida segue em foco.